vamos para a central de jornalismo, muitas coisas importantes acontecendo no dia de hoje. A Estela Freitas já está a postos para trazer as informações importantíssimas para a gente. Boa tarde, Estela Freitas. O que você tem aí de importante para falar para a gente? Oi, Fefon, Jameli, uma boa tarde a todos. Olha, o jornalismo da Rede TV continua acompanhando a guerra no Oriente Médio, que se intensificou durante a madrugada e continua ao longo desse domingo. Na cidade de Bet Shemesh, que fica a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, em Israel, um míssil iraniano atingiu um prédio residencial que desabou. A ofensiva matou pelo menos 8 pessoas, entre elas uma criança de 10 anos. Os feridos passam de 30. Do outro lado, Teherã, a capital do Irã, também foi atacada hoje. De acordo com as forças de defesa de Israel, os alvos foram o regime terrorista iraniano no coração de Teherã. Segundo o exército, o objetivo dos bombardeios em larga escala é estabelecer a superioridade aérea e abrir caminho para novas operações. Em resposta, o Irã atacou outros países da região, como Kuwait, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, e deixou mais mortos e feridos. Ainda ontem à noite, a TV estatal iraniana confirmou a morte do líder supremo do país, Ali Khamenei. Ele tinha 86 anos e estava no poder desde 1989. Nos últimos meses, o governo de Khamenei enfrentou uma grande turbulência com protestos massivos da população pela desvalorização da moeda local e inflação. Hoje, o Irã anunciou Ali Reza Araf como líder supremo interino no lugar de Khamenei. O presidente Massoud Pezeshkian também se pronunciou. Disse que a morte de Khamenei é declaração de guerra contra muçulmanos e a Guarda Revolucionária do país prometeu a ofensiva mais pesada da história para vingar a morte do Ayatollah. O país também confirmou agora há pouco a morte do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad nesses ataques. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala em ataques sem precedentes caso haja retaliação do Irã. Para dar mais detalhes dessa troca de acusações, a gente fala agora ao vivo com a correspondente Júlia Flores, em Washington, que tem as últimas informações desse conflito. Uma boa tarde para você, Júlia. Boa tarde, Estela. Aqui em Washington, a Casa Branca tenta acompanhar a repercussão política que escalou ainda mais com a morte do Ayatollah, confirmada ontem à noite. Hoje de manhã, a gente teve a confirmação também pelas TVs iranianas estatais a morte do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad em ataques deste sábado. Por aqui, o Pentágono confirmou que 3 soldados americanos foram mortos em combate e outros 5 ficaram gravemente feridos. Na noite de ontem, o Trump também se posicionou e disse que a ofensiva pode durar dias ou semanas. E se o Irã não desistir, os Estados Unidos e seus aliados provavelmente vão atacar ainda mais forte. De acordo com Trump, a ideia é paz na região e em todo o mundo. Além disso, a gente também teve a informação, a gente confirmou a informação de que o atual secretário de Estado, Marco Rubio, que iria viajar para Israel amanhã, ele cancelou a viagem por causa da instabilidade da região. Agora ele está em Mar-a-Lago, junto com o presidente Donald Trump, acompanhando todas as repercussões dos combates. Além disso, entre as reações internacionais, a gente vai destacar aqui a do Reza Pahlavi, o filho do Shah disposto em 1979 e uma das principais figuras de oposição ao regime iraniano e que está em exílio aqui nos Estados Unidos. Ele pediu que as forças de segurança e autoridades iranianas abandonem o governo e disse que a República Islâmica está nos seus últimos suspiros. Pahlavi tenta há anos se apresentar como principal nome à sucessão do regime iraniano e ele acompanha de perto todas essas repercussões, assim como a gente acompanha aqui na frente da Casa Branca todas as repercussões. Volto com vocês no estúdio. É isso. Obrigada, Júlia. Bom trabalho por aí. E hoje o Papa Leão XIV disse que acompanha com profunda preocupação a crise no Irã e alertou que a paz só pode ser construída por meio de um diálogo razoável e autêntico. A declaração foi feita durante a oração do Ângelus, no Palácio Apostólico no Vaticano.
Da janela do Palácio, o pontífice afirmou que a estabilidade e a paz não se constroem com ameaças mútuas, nem com armas que semeiam destruição, dor e morte. Ele ainda fez um apelo para que as partes envolvidas assumam a responsabilidade moral de interromper a violência antes que o conflito chegue a proporções irreparáveis. O Papa defendeu que a diplomacia recupere seu papel central e comentou também sobre as tensões entre Paquistão e Afeganistão, pedindo que haja retorno urgente ao diálogo e à união entre os povos. Por enquanto é isso, Fefonja, Amélia, a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa guerra e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. É com vocês. Legal, Estela, muito obrigado pelas informações. Espaço aberto para você, para o jornalismo. A gente sabe que é um dia importante, com algumas notícias até tristes acontecendo. E quando você precisar, por favor, estamos aqui à disposição para você voltar, tá bom, Estela? Eu quero chamar a Central de Jornalismo. Tem informações importantíssimas acontecendo. A Estela Freitas já está a postos para trazer mais informações. Vai daí, Estela. Oi, Fefon, a gente volta a falar sobre a escalada de tensão no Oriente Médio com os ataques americanos e israelenses ao Irã e as respostas iranianas. Vários países se manifestaram, alguns a favor e outros contra as ofensivas. Em Karachi, no Paquistão, pelo menos 9 pessoas morreram e 30 ficaram feridas durante os protestos em frente ao consulado dos Estados Unidos. As manifestações foram mobilizadas por causa da morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, depois dos ataques militares de Washington. De acordo com as autoridades locais, centenas de manifestantes romperam barricadas e entraram em confronto com as forças de segurança. Os manifestantes também incendiaram o prédio da ONU em Skardu, região de maioria xiita no Paquistão, durante os protestos contra os ataques de Israel e dos Estados Unidos. A embaixada dos Estados Unidos em Islamabad, capital do Paquistão, disse que monitora a situação também em outras cidades e orientou os cidadãos americanos a redobrarem os cuidados. No Estreito de Hormuz, região estratégica que concentra a passagem diária de milhões de barris de petróleo, um navio petroleiro foi atacado nas proximidades da costa de Omã. A embarcação, registrada sob bandeira de Palau, foi atingida a cerca de 9 quilômetros do litoral. 4 pessoas ficaram feridas. A Guarda Revolucionária do Irã também disse que atingiu o porta-aviões Abraham Lincoln com 4 mísseis e disse que até agressores terroristas. Os Estados Unidos negaram terroristas. Os Estados Unidos negaram que o Irã tenha atingido o porta-aviões, disseram que os projéteis iranianos não chegaram nem perto. Agora a gente volta a falar com a Júlia Flores em Washington, porque o presidente Donald Trump disse numa entrevista a uma revista americana que a nova liderança iraniana quer retomar as negociações e que ele concordou em conversar. Júlia, bem-vinda novamente. Já tem alguma previsão de quando essa conversa deve acontecer? Boa tarde, Estela. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou à revista The Atlantic que a nova liderança do Irã quer retomar as negociações e que ele está aberto a isso, só que ele não falou quando isso deve acontecer. Ele também disse que ele acredita nessa mudança interna do Irã, mas que a situação ainda é muito perigosa. A morte do Ayatollah Ali Khamenei abriu uma das fases mais delicadas da política iraniana em décadas. Ontem, depois da confirmação da morte, o país entrou em luto nacional por 40 dias. Lembrando que a transição de governo já começou, o comando do país passou temporariamente para um grupo formado por 3 pessoas, né? Pelo presidente do Irã, pelo chefe do judiciário e pelo chefe do clérigo, que atualmente foi anunciado como líder supremo interino. Eu estou aqui em frente à embaixada do Irã nos Estados Unidos, lembrando que os países romperam relações diplomáticas nos anos 80. Enquanto eu estava aqui preparando para entrar ao vivo, agentes secretos se aproximaram e 3 viaturas do serviço secreto pediram para falar comigo, pediram meus documentos, tudo mais, está tudo certo. Só que isso mostra o quanto a segurança também está reforçada aqui nos Estados Unidos. O país está em alerta de segurança. Hoje, mais cedo, o Pentágono confirmou a morte de 3 combatentes e 5 outros soldados americanos ficaram feridos nesses combates. E por enquanto a gente só tem a confirmação dessas mortes, né?
É isso, a gente segue por aqui e eu volto com vocês no estúdio. Obrigada mais uma vez, Júlia. Que bom, segurança em primeiro lugar, né? Fazendo agora uma relação com o esporte, a guerra no Oriente Médio também preocupa a FIFA, que fez ontem no país de Gales uma reunião de crise para discutir os possíveis rumos da Copa do Mundo, que pela primeira vez vai ser disputada em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. O secretário-geral da FIFA disse que ainda é cedo para detalhar quais medidas serão tomadas, mas garantiu que mantém contato constante com os governos que vão receber a competição. A principal preocupação, claro, é garantir a segurança dos torcedores e das 48 seleções classificadas para o Mundial, entre elas o Irã. Em discurso em Teherã, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, chegou a dizer que é improvável que a seleção do Irã participe da Copa, deixando então essa incerteza aí. Por lá, inclusive, o campeonato nacional já foi suspenso. É isso, por enquanto não tem nenhum anúncio oficial de boicotes à Copa, mas o cenário internacional aumenta a pressão sobre a FIFA. Fefon, Jameli. Muito obrigado, Estela Freitas, pelas informações. Realmente notícias muito tristes lá do Oriente Médio. E olha, espaço aberto para o jornalismo entrar no decorrer da programação da Rede TV, porque as notícias estão surgindo lá e a gente vai estar aí a postos para tudo que acontecer. Certo, Estela? Com certeza. Tá certo. Obrigado, Estela.